Por anos, Arthur, herdeiro da empresa Zetes, planejou e trabalhou muito para construir a empregada perfeita, e ela estava pronta. Mari, uma eficiente empregada de cabelos rosas e olhos verdes como esmeraldas. A pele tão delicada que parecia humana. Arthur não acreditou que ela poderia ser real. Então ele se aproximou dela. Ele queria admirar Maria mais de perto. Então o relógio que estava sobre o armário, quando ele deu meio-dia em ponto, explodiu. Agora Arthur estava ajoelhado, tossindo em meio à fumaça. Quando ele mirou seus olhos para Maria, ela estava intacta e seu corpo na mesma posição que estava antes da explosão, com um olhar congelado. Ele ficou chocado. Viu que, mesmo diante da explosão, ela não sofreu um único arranhão sequer. O funcionário de Arthur vinha carregando o buquê na mão e vários presentes e disse que alguém enviou o buquê para Arthur. Só que, inesperadamente, quando o servo sente o aroma das rosas, uma faca aparece de dentro do buquê. Arthur diz que é por isso que ele só confia em objetos inanimados, não pessoas, porque elas são gananciosas e que só o machucam. Arthur, em mais completa angústia, disse que as pessoas que ele mais odeia são aquelas que mentem para ele, tanto que ele busca destruir a vida social delas. Então Marie pensou: eu só aceitei esse trabalho para pagar as dívidas dos meus pais, mas ninguém me contou que eu teria que ficar sem expressar minhas emoções, assim como eu ficava toda vez que eu fazia esforço extremo no ringue. Marie entrou em total desespero. Não importa o quanto eu parecer robótica, ele vai acabar lutando. Arthur se aproximou de Marie e, acreditando que ela era mesmo uma robô, ficou fascinado pelo seu rosto sem emoções e como ela falava parecida com uma garota. E perguntou a ela: posso chamar você só de Marie? Ela respondeu, envergonhada: você pode me chamar do que você quiser. O funcionário de Arthur disse que Arthur pagará os estudos de Marie enquanto ela mantê-lo a salvo. O funcionário continuou: você viu as ameaças que Arthur sofre diariamente, por isso que você precisa manter a segurança dele. Mas você precisa manter o disfarce de que você é um robô. Ninguém pode saber que você é uma garota. Então Arthur leva Marie até a universidade na sua limusine e diz que tem uma palestra depois da universidade e que depois dessa palestra ele vai jantar com o filho de um dos seus parceiros de negócios. O filho em questão não tem bons modos na mesa. Aqui Arthur mostra um lado explosivo de sua personalidade. Ele diz que se ver o garoto, a vontade dele é esfaqueá-lo até a morte. E de repente Arthur diz que queria que ela viesse à escola com ele e que qualquer coisa que ela precisasse, ele estaria ali para ajudar. Que estranho demonstrar preocupação depois de ter dito algo tão absurdo. Marie estava fascinada com o número de troféus que Arthur tinha recebido por ser um aluno exemplar. Quando Marie estava distraída, chegaram dois rapazes que começam a provocá-la. E ela manteve seus olhos sem nenhuma expressão. E isso assusta os dois rapazes. Então Arthur aparece atrás de Marie e ameaça os dois rapazes. Qual o problema dela ser estoica? E é claro, os dois não iriam continuar incomodando a Marie com Arthur ali. E eles saíram. Então Arthur aproxima sua mão delicadamente na cabeça de Marie e diz que a expressão imutável faz parte do charme dela. E é claro, Marie fica com seu rosto completamente corado. Então, depois que Arthur e Marie voltam para casa, eles se encontram com o irmão de Arthur, Maynard, e os dois têm uma conversa que, à primeira vista, não parece tão amistosa. Maynard diz que não entende como o pai
deles pode ter escolhido Arthur como sucessor, um idiota metido. E aí os dois começam a ficar discutindo, e Marie, ao ver aquela confusão, pensou: Arthur está sorrindo. Ele deve gostar muito de passar um tempo com o irmão. Mas Maynard pede para ir ao banheiro e sai furtivamente da sala. Só que é uma desculpa, porque no corredor ele lamenta porque todos os assassinos que ele mandou para matar o irmão fracassaram. Só que ele não percebe que Marie está atrás dele, ouvindo tudo o que Maynard disse. Então ela diz: Maynard, o toalete é por ali. E é claro que Maynard leva um grande susto e olha para Marie. Ela imediatamente pede desculpas, mas isso não convence Maynard, porque o rosto dela não demonstra nenhuma expressão emocional de tristeza. Ela explica que é um robô de verdade. Maynard olha atentamente para ela e vê que ela nem sequer pisca. Então, imediatamente, ele tira a conclusão de que ela é uma robô. A situação da Maria é tão drástica que, para forçar um sorriso, ela puxa a boca com as duas mãos e o resultado assusta Maynard, que vai embora correndo muito rápido. Arthur estava no quarto dele, olhando para a fonte que estava no pátio da mansão. Pensativo. Ele pensa na sua decisão, na frente de toda a família. A decisão de que ele escolheu suceder o seu pai. Só que isso deixa a cabeça dele tonta e ele fica cansado. Então a Marie bate na porta do quarto e disse que trouxe um chá quentinho. Arthur se vira para Marie e pede se ele pode descansar sua cabeça no colo de Marie. Marie aceitou e quando Arthur colocou a sua cabeça nas pernas de Marie, ele percebeu que as pernas dela eram bem rígidas. Achou que elas eram feitas de metal, mas na verdade era músculo, porque Marie era lutadora de boxe e, portanto, ela fazia muito exercício muscular. Arthur estava feliz. Disse que sente uma paz indescritível que nunca sentiu em toda a sua vida. Ele disse que sempre esteve sozinho e vivia sem a ajuda de ninguém. E que ele se sente especial porque o pai o escolheu e, portanto, se sente responsável por tudo. Pela empresa e por isso que ele tem que ser forte, mesmo sozinho. E ser forte estava drenando suas energias. Marie disse que ela sempre estaria ali, ao lado dele, e que ela nunca iria deixá-lo. Arthur agradeceu com o rosto corado. Marie diz que quer retribuir todo o carinho. No dia seguinte, o funcionário disse que a palestra do Arthur vai começar às 5 da manhã e provavelmente terminará às 7. Então chega a limusine para levar Arthur. A limusine chegou um pouco cedo demais, e isso leva o funcionário a estranhar. Então, o Arthur vai embora para a faculdade. Pouco tempo depois, chega uma outra limusine, dessa vez parece que com motorista real, que diz ao funcionário e a Marie que ele está lá para buscar o Arthur. O funcionário logo chegou à conclusão de que aquele carro que levou o Arthur era falso. Então ele pede para Marie chamar a polícia, só que aí era tarde demais. Marie já estava correndo atrás do carro. Já estava lançada a correr atrás dele. Era rápido o suficiente para isso. Arthur estava preso dentro do carro, com as mãos amarradas e a boca tampada. E adivinha quem tinha feito isso? O irmão ganancioso. Ele disse que Arthur recebeu isso como recompensa pela empregada que foi mal educada com ele. E ainda disse que, Arthur, você não vai ter um futuro daqui para frente. Hoje será o dia da sua morte. Então, Arthur respondeu que isso não surpreende, ele não está assustado. Já é a milésima vez que você, Maynard, me assusta. Surpreendentemente, Marie consegue pular em cima do carro. Todo risco é válido para salvar Arthur.
Ela diz: mestre, estou aqui para buscá-lo. E isso assusta os sequestradores que pensam: não é possível que uma humana seja tão rápida e pule em cima do carro e não sofra um único arranhão. Ela só pode ser uma robô. Então eles dirigem o carro com mais velocidade e em zigue-zague, com o objetivo de deixar Marie tonta, e em seguida ela cai do carro, mas ela não se machuca. Como ela tem experiência de lutadora profissional, ela consegue aterrissar distante do carro sem se ferir. No esconderijo, os bandidos e o irmão estavam rindo da situação de Arthur, que estava amarrado em uma cadeira, mas Arthur pensava mais em proteger a Marie do que si próprio. Arthur disse ao irmão: como ousa machucá-la? O irmão responde a Arthur com provocação: mesmo que ela seja robô, ela deve ter se despedaçado no ar depois daquilo. O inesperado acontece. Arthur liga a escuta que estava em seu terno, repetindo as palavras de Maynard no carro, que afirma que Maynard tinha a intenção de matar Arthur depois do sequestro. E Arthur não apenas gravou o áudio, mas também o vídeo e disse que já soltou nas redes sociais. O irmão ficou furioso, viu que apareceu o rosto dele no vídeo e decidiu, como todo covarde, fugir. Os dois criminosos que estavam com o irmão falam para o Arthur que ele é o filho bastardo. A mãe dele era amante do pai dele e por isso ninguém gostava dele. E por isso ninguém sentiria a falta dele. Os marginais diziam entre si: Arthur viu nossos rostos. Agora ele sabe quem nós somos e vai denunciar a gente para a polícia. Então vamos acabar com ele agora. Então Marie, voando em direção aos marginais, diz: vocês são aqueles que deveriam desaparecer. Em uma luta energética, Marie consegue desarmar e vencer todos os marginais. Marie então desamarra seu mestre da cadeira. Arthur diz a Marie: eu estou feliz que você está salva. Ele olha profundamente nos olhos de Marie e diz que está tão feliz que ela está bem. No momento em que os dois já estavam indo embora, eles percebem que os galões de gasolina que foram derramados pelos marginais antes de sair entraram em contato com um cigarro que estava no chão. Então houve uma explosão no esconderijo e tudo começou a pegar fogo. A única saída seria pelas escadas, mas as escadas foram incineradas. Marie procura uma saída e somente duas janelas estreitas eram o caminho que salvaria os dois. E em um momento emocionante, Arthur diz que ele não vai permitir que Marie vá embora. Mesmo ela sendo uma robô, ele quer salvar sua vida. Marie entra em desespero e quer que Arthur se salve e desista dela. Marie diz a Arthur que a vida dele é mais importante do que qualquer outra pessoa no mundo e que o corpo dela é feito de metais resistentes e que se o fogo a incinerar, ela vai reiniciar o seu próprio hardware e vai restabelecer o seu sistema, que ela não é humana. Então Marie explica que Arthur deve subir em cima dela e dessa forma ele consiga sair pela janela. E ele sai, mas ela fica para trás. Lágrimas começam a cair de maneira incessante dos olhos dela. Ela diz: tudo que ele acreditou sobre mim é uma mentira até agora, mas meus sentimentos por ele são reais. Quando Maria acordou, ela estava deitada na sua cama, no quarto de empregada da casa de Arthur, sendo observada atentamente por ele e o funcionário. Arthur ficou tão feliz. Arthur disse a Marie: você demorou tanto para reiniciar que eu achei que você estivesse quebrada. Estou aliviado que você está viva. Ele olhou profundamente para ela e disse: você está sorrindo como uma garota humana. Agora eu percebi que Arthur sabe que ela é humana, e o seu sorriso é uma expressão genuína, que ele tanto ama.